que gêmeos, alguns seguros de vida e o Linha Direta têm em comum? O episódio de hoje é o caso Marisol. Oi pessoas, tudo bem? Primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sob Investigação. E hoje com um caso que envolve gêmeos, seguro de vida, aborto e o saudoso Linha Direta. Então já aperta aí no botãozinho de seguir, não esquece de avaliar o podcast e bora pro episódio que hoje eu vou deixar para mendigar só no fim. Bora para mais um caso? Estamos em 2004. O Orkut, o Facebook e o YouTube são criados. Lost estreia na TV e, para tristeza da grande maioria do planeta, vai ao ar em maio o último episódio de Friends que eu ainda não superei. A Marisol Lopes Machado Gouveia, de 26 anos, e Fabiano Márcio Vieira de Gouveia, de 25, já estavam juntos há 7 anos. Nos últimos 3 anos, eles foram para Portugal, procurando uma forma de trabalhar, melhorar de vida, juntar uns euros e voltar para o Brasil. Coisa que, inclusive, até hoje os brasileiros fazem, né? Porque o que teve do ano passado de gente que foi ser ilegal na Europa, não dá pra contar. Tô vendo a hora que o Brasil vai estar vazio, gente. O Brasil tá esvaziando, todo dia tá saindo avião lotado pra Europa de brasileiro ficar ilegal. Lá em Portugal, os dois acabaram casando e após um pouco mais de um ano casados e esperando já uma menina, a Lavínia, eles decidem voltar pra que ela nascesse no Brasil. E aí, em março de 2004, a Marisol e o Fabiano voltam pra cidade deles, Arapongas, no estado do Paraná. No dia 3 de abril, Marielle, uma das irmãs da Marisol, vai com o marido jantar, com o Fabiano e com a irmã. E aí, lá pelas 11h30 da noite, ela e o marido vão embora. Por volta da meia-noite, o Fabiano liga para outra irmã da Marisol, a Ana Paula, perguntando se ela poderia ir dormir com a Marisol, porque ele precisaria ir para Maringá, que ficava mais ou menos uns 60 quilômetros de distância, tentar vender o carro deles no leilão, e a Marisol não queria dormir sozinha. A Ana Paula concorda, e aí o Fabiano sai para ir buscar ela em casa. Quando foi quase 1h da manhã, os dois voltam. O portão da casa estava aberto, e a Ana Paula, quando entra, ela encontra a Marisol caída no chão, numa poça de sangue. Ela, no primeiro momento, acha que a irmã sofreu um aborto, ou que caiu, ou perdeu o bebê. O Fabiano, então, liga para emergência. A equipe do CIAT, que é a equipe de emergência do Corpo de Bombeiros do Paraná, que é uma coisa parecida com a SAMU, tenta salvar o bebê, mas infelizmente tanto a Marisol quanto a Lavínia estavam mortos. A Marisol havia sido degolada, espancada e haviam inúmeras facadas nas costas dela. O único lugar do corpo da Marisol em que não havia hematoma, machucado ou qualquer tipo de ferimento era a barriga. Acho que no desespero de tentar defender o bebê, ela nem se preocupou com ela. E de alguma maneira, ela conseguiu proteger a filha, mas infelizmente não foi o suficiente. A Marisol já estava grávida de quase 8 meses. A polícia é acionada e, a princípio, o delegado, Sérgio Luiz Barroso, acreditou que o crime teria sido um latrocínio. O Fabiano conta que tinha sentido falta de um PlayStation, da bolsa da Marisol, que teria R$1.300 dentro, e mais R$7.000 que estariam no guarda-roupa, que a aliança dela também tinha sido levada, um aparelho de rádio e alguns CDs. O rádio depois foi encontrado ali próximo da casa mesmo. Os vizinhos, quando questionados, disseram que viram um homem alto e branco saindo da casa com algo escondido na camisa por volta de 00:30 e que ouviram Marisol falando alto com um homem, como se ela o conhecesse, perguntando se ele tinha perdido o juízo e perguntando o porquê dele estar fazendo aquilo. Mas como a voz masculina era parecida com a do Fabiano, eles imaginaram que talvez fosse uma briga, então não prestaram muita atenção. Apesar de Arapongas ser uma cidade muito tranquila, já ter passado um ano inteiro sem nenhum caso de homicídio, até aquele mês, Arapongas já tinha tido 6 homicídios, sendo 3 deles com uso de facas. Então a polícia realmente acreditou que talvez fosse um fenômeno ou que os casos poderiam ter algum tipo de conexão, justamente por serem tão próximos e com o mesmo tipo de arma usada, o tipo de arma branca. 2 dias depois do crime, a polícia recebeu uma denúncia anônima dizendo que o Fabiano tinha feito um seguro de vida no valor de R$300 mil em nome da Marisol. O delegado então pediu um mandado de busca para a casa em que o Fabiano e a Marisol moravam. E aí, nessa busca, eles acabaram encontrando outras apólices de seguro, mais 2 para ser exata, ambas feitas em Portugal uns dias antes da volta deles para o Brasil. E o Fabiano não tinha falado
nada. Somados, os 3 seguros chegavam ao valor de R$700 mil, que seria uma ótima motivação para um assassinato, né? Mas a perícia tinha medido mais ou menos a hora da morte como 00:30. E o Fabiano tinha um álibi para esse horário. E ótimo, inclusive. Ele estava com a irmã da Marisol, estava com a cunhada. E ela confirmou, porque ele realmente estava com ela. Mas o que vocês ainda não sabem é que o Fabiano tinha um irmão e gêmeo. Fábio Marchi Vieira de Gouveia. Sim, ele tinha um irmão exatamente igualzinho a ele. Depois vocês vão lá no Insta pra ver as fotos deles. Realmente são muito parecidos. Eu acho que eles são gêmeos univitelinos. Não tenho certeza, mas eles são muito parecidos. Então eu tenho 99% de certeza que eles são gêmeos univitelinos. Mas e aí? O irmão dele ia estar envolvido nisso? Que diferença faria pro irmão dele? Lembram que os vizinhos disseram que ouviram a Marisol falando muito alto com alguém que tinha uma voz muito parecida com a do Fabiano? Mas o Fabiano não estava lá, né? Em depoimento, a Marielle, que é a irmã que tinha jantado lá algumas horas antes, disse que achou estranho o Fabiano não ter pedido para ela dormir lá, porque afinal ela já estava lá. Então faria mais sentido se ela, que já estava lá, ficasse lá. Ela também contou que em momento algum, durante o período que ela ficou, durante toda a noite, ele comentou que ele ia vender o carro, ou que ele estava pensando em vender o carro, ou que ele ia precisar ir a Maringá, ou que talvez ele precisaria ir a Maringá. Simplesmente não comentou nada. Dona Laírce, a mãe da Marisol, explicou, inclusive, que o namoro deles tinha sido muito complicado, muito confuso. Mas que quando a Marisol decidiu casar, todo mundo achou que tinha ficado tudo bem, porque afinal de contas estava confuso, estava complicado, estavam brigando. Resolveram casar, então viajaram, estava tudo ótimo, né? Se resolveram. Os 2 irmãos tiveram a prisão preventiva emitida, já que a polícia já tinha indícios suficientes para acreditar que o Fabiano havia planejado o crime e o Fábio cometido. Mas só o Fabiano se apresentou na delegacia. O Fábio fugiu. Mas, pro azar do Fábio, em 2004, o saudoso, maravilhoso programa Linha Direta estava no auge. E aí, eles decidiram passar o caso da Marisol. O caso foi exibido em dezembro de 2004, com o nome de Vítima Inocente. Eu acompanho um canal no YouTube que eu acho que tem todos os episódios que puderam já ser encontrados no Linha Direta. Mas, infelizmente, nem ele, nem ninguém tem esse episódio. Assim, acho que caso ele um dia surja, apareça, eu encontre esse vídeo, eu aviso a vocês que eu encontrei. Inclusive, eu vou deixar na descrição do episódio o canal, o link do canal, pra quem gosta. Eu acho que vale muito a pena. E o dono do canal, ele faz um trabalho muito bom, faz um trabalho muito cansativo, procurando pelos episódios. Eu não sei nem por que a Globo ainda não disponibilizou o Linha Direta no Viva, no Globoplay. Gente, é um absurdo. É um canal tão bom, que fez tanto sucesso, eu não consigo entender por que eles não disponibilizam, porque eles têm que ter. Não sei se vocês já viram o lugar de armazenamento da Globo. Cara, eles têm novelas que da época que a Globo ainda era tupi, quando a televisão ainda não tinha nem cor. Então, assim, não é possível que eles não tenham esses episódios. Eles têm, então eu não consigo entender por que eles não disponibilizarem. Gente, eu era muito apaixonada pelo Linha Direta. Era Linha Direta e o Você Decide. Não sei quem lembra do Você Decide. Só que Você Decide, você tinha que passava o caso, né? E aí você, no final, eles davam um número, você ligava, e aí aquele final mais votado era o final do caso, aí passava no outro dia. Só que minha mãe não deixava a gente usar o telefone pra ligar, então eu nunca liguei. Na época era muito caro a ligação, né? E eu e minhas irmãs, a gente também preferia usar o telefone pra entrar na internet, né? Acho que eu nunca peguei um telefone pra discar nada. Era só mesmo pra entrar na internet. Ali, se você parar pra pensar, não sei, pra quem tá hoje na faixa dos 30 anos, como eu mesma, a gente usa o celular hoje como a gente usava o telefone fixo naquela época, nos anos 2000. Só pra entrar na internet. Porque primeiro que demorava uma eternidade pra discar. Ficava aquele barulho eterno. Vou deixar o barulho aí pra vocês ouvirem. Só pra matar uma saudade.
Depois, era uma outra eternidade para conectar. E aí, quando conectava, o telefone ficava ocupado. Então, o telefone só ficava ocupado, não dava para ligar. Lá em casa eram 3 crianças, 3 adolescentes. Não tinha condição daquele telefone estar livre pra gente poder ligar pro Você Decide também, né? E a internet já ficava melhor pra entrar de noite ou madrugada. Então, a gente, olha só, quem viveu os anos 2000 sabe. Bem, pois o Linha Direta fez o que ele fazia de melhor. Encontrou o Fábio. O Fábio estava escondido numa cidade chamada Xambrê, ali mesmo no Paraná, perto da divisa do Brasil com o Paraguai. E aí, então, 8 meses depois do pedido de prisão preventiva, o Fábio foi preso. Porém, tanto ele quanto o irmão, alegavam que eles eram inocentes. O cara fugiu e ficou foragido 8 meses, só foi pego porque apareceu no Linha Direta, mas ele era inocente. Ele não fugiu, ele foi tirar férias, entendeu? É que a polícia não entendeu, mas não era uma fuga, eram férias. Eles também alegavam que a Marisol e a Lavínia tinham sido vítimas de latrocínio. E, para isso, eles continuavam afirmando que o sumiço do dinheiro, tal dos R$1.300 da bolsa da Marisol, mais os 7.000 que estaria guardado no guarda-roupa, provava isso. Quem matou ela, matou pra roubar. Mas há inconsistência nessa história, de acordo com a família da Marisol. A primeira é justamente em relação ao dinheiro. O Fabiano sempre dizia que o dinheiro que eles tinham trago de Portugal estava em casa. Mas as irmãs dela diziam que não estava. A Marisol, uns dias antes de morrer, ela reclamou com elas de dinheiro. Porque o dinheiro estava na casa da sogra. Todo o dinheiro deles estava na casa da sogra. O Fabiano havia deixado com a mãe o dinheiro deles. E ela estava puta da vida dela, porque ela precisou pagar uma conta, mas para isso ela teve que ir até a casa da sogra para pedir o dinheiro que era dela para poder pagar. O que, convenhamos, não fazia sentido nenhum. Primeiro que guardar dinheiro em casa, ainda mais uma quantia alta, em moeda estrangeira como eles tinham, já não faz sentido. E deixar com a sogra, sério mesmo. Gente, quem que deixa dinheiro na casa da sogra? Gente, nunca que eu ia permitir um negócio desse. E ainda mais se você trabalhou junto pra ganhar. Aí, gente, aí mesmo que não faz sentido. E com o bebê vindo. Agora imagina, você tem uma emergência, você precisa ir na sua sogra pra pedir o seu dinheiro. E se a mulher não tem casa, faz como? Fica esperando? Gente, olha, é cada uma que parece duas. A outra incoerência que eles apontavam seria os seguros. A família não sabia que ele tinha feito 3 seguros. E para aumentar a surpresa, os seguros eram cobrados na conta do Fabiano? Não. Cobrados da conta da mãe do Fabiano? Poderia, mas não. Os seguros eram debitados da conta do Fábio. Inclusive, durante a investigação foi descoberto que no dia do assassinato, o Fábio ligou para o banco querendo saber se o pagamento já havia sido debitado e se estava tudo em dia. Mas o Fábio insistia que ele nem sabia que existia seguro. Quer dizer, ele tinha 3 seguros sendo descontados da conta dele. 2, inclusive, em euro, que não é barato. Não era naquela época, continua não sendo e nunca foi, desde que o euro foi inventado. E eles eram seguradoras portuguesas. Então, assim, simplesmente não sabia como que tá sendo dinheiro da sua conta, você não sabe da onde. É uma bizarrice. A Ana Paula, a irmã, que tinha contado a Marisol, achava que a razão para que eles continuassem insistindo no crime de latrocínio era de que o seguro de vida só cobria esse tipo de crime, não cobria o de homicídio. Então, eles precisavam que o crime em si fosse classificado como latrocínio, porque aí eles poderiam pegar o dinheiro. Os 2 acabaram sendo indiciados por homicídio qualificado e aborto provocado por terceiro. O Fabiano e o Fábio ficaram 3 anos presos, mas como o julgamento demorou muito em ser marcado, eles puderam esperar em liberdade. Aí, em 2011, o Tribunal de Justiça finalmente, depois de 8 anos, marcou o julgamento para abril de 2012. Mas tem que ter um mais. O advogado de defesa, o João dos Santos Gomes Filho, pediu o desforamento do processo, que é, em resumo, o desforamento de processo é quando você pede a troca da comarca do julgamento. E aí existem algumas justificativas que o Código Penal ilustra para que você tenha a opção de pedir esse desforamento. A defesa dele justificou que os 2 não teriam um julgamento justo, porque se na comarca em Arapongas o júri não seria imparcial, que é uma das razões que você passa a ser elegível para pedir o desforamento. Então, como o caso tinha se tornado nacional, inclusive porque passou no Linha Direta, então eles acharam que não teria como o júri
júri ser imparcial, porque eles já estão pré-condenados pela opinião pública. Mas, mesmo o pedido acabando sendo negado, porque foi indeferido, o julgamento de novo foi adiado. E aí só começou mesmo no dia 22 de abril de 2013. Então foram 9 anos depois do assassinato da Marisol. Quase uma década depois. O júri foi formado por 7 pessoas, todas homens. A defesa dispensou todas as mulheres. Eu acredito que aí, sim, é uma coisa que é possível, porque há uma escolha. E aí, tanto a defesa quanto a promotoria, eles vão eliminando algumas pessoas que eles acreditem que não vai ser interessante pra eles durante o julgamento. Mas, cara, todas as mulheres, eu imagino que seja por uma questão de sororidade, acho que naquela época nem se usava essa palavra, mas era mais ou menos a ideia, era isso, tipo, são mulheres que às vezes podem ser mães, então vão se solidarizar com a Marisol porque ela tava grávida, porque ela era mulher. Então a defesa deve ter acreditado que homens seriam mais favoráveis aos dois do que mulheres. E aí então eles dispensaram todas as mulheres que o tribunal convocou. Não sobrou nenhuma. Foram chamadas 14 testemunhas. 10 de defesa, 4 de acusação. O primeiro a ser ouvido foi o delegado Sérgio Barroso. Ele relata que tanto o portão da casa quanto a porta dos fundos estava aberta. Não havia sinal de arrombamento. Os outros pontos seriam: os seguros foram feitos 60 dias antes do crime. E que o carro que o Fabiano afirmava que tinha decidido vender do nada não estava no nome dele. Então ele não ia conseguir vender sem a anuência do proprietário do veículo. Na sua hora de falar, no julgamento, o Fabiano explicou o motivo dos seguros. Bem, ele disse que os seguros tinham sido feitos na melhor das intenções. Que a intenção, quando ele fez, foi assegurar tanto o futuro da Marisol quanto da Lavínia. Porque ele ia começar a trabalhar como caminhoneiro. E ele estava preocupado em como elas ficariam se acontecesse algo com ele. Mas o seguro estava no nome da Marisol. Então, que diferença que faria se ele morresse? Tivesse uma doença, alguma coisa? Eu confesso que eu fiquei meio confusa. Porque como você faz um seguro pensando no futuro da sua esposa, fazendo um seguro em que o beneficiário é você? Tem 3 seguros. Precisava mesmo de 3. 3! Em 2013... quando o julgamento finalmente aconteceu, os 3 seguros juntos estavam sendo avaliados em R$2.400.000. Caso ele fosse inocentado, seria o valor que ele receberia. Ele contou que a relação dele com a Marisol era ótima, que ele amava ela, mesmo com a família dizendo que não, que estavam brigando, que ele teria, inclusive, em Portugal, ele teria agredido a Marisol e dele não ter gostado muito da notícia da gravidez. Mas o Fábio disse que a relação da esposa com o irmão também era ótima, a deles era ótima, era uma relação harmoniosa, era tudo lindo. A vida deles era aquelas vidas da novela do Manuel Carlos, daquele núcleo que mora lá no Leblon, porque toda novela do Manuel Carlos, as pessoas felizes moram sempre no Leblon. Então, assim, era tudo um sonho, era idílico, era perfeito. Mas o Fábio aparentemente não concordava, porque na vez dele falar do nada, ele disse que a Marisol era agressiva, que ela era ciumenta, e ele achava que ela era uma megera. E assim... eu fico imaginando a cara do Fabiano, olhando pro irmão dele, fuzilando, pensando assim mentalmente, falando, cara, não foi isso que a gente combinou. Puta que pariu, tu fudeu comigo. O irmão tinha acabado de falar que, nossa, meu irmão, minha mulher se adoravam, super se davam bem e tal. O irmão vem e fala, não gostava dela não, ela era uma megera. Ai, gente, olha, é raro, se a gente parar pra analisar, é raro a gente ver criminoso esperto. A grande maioria é idiota, é burra, exceto aqueles que são psicopatas, porque a grande maioria, se não todos os psicopatas, são pessoas inteligentes. Agora, gente, o criminoso é um bicho burro. Cada caso que eu faço, eu tenho mais certeza de que eles são muito idiotas. Tá aí mais uma prova. Nem consegui combinar, entendeu? Nem consegui combinar uma narrativa, eles conseguiram. Meu pai. A defesa, na sua argumentação, levantou dúvidas sobre a perícia feita no local, como, de acordo com eles, não ter tirado a impressão digital do local do crime para saber se não haveria alguma digital diferente, que eles não teriam recolhido as roupas do Fábio, que a polícia dizia que ele tinha matado. Então, numa cena onde a arma foi uma faca e de onde a vítima, além da facada no pescoço que a degolou, tinha vários ferimentos de faca nas costas, então ele teria sangue nas roupas. Mas eu, particularmente, acho que nem tinha muita coerência isso. Porque, primeiro, eles a princípio acharam que seria latrocínio. E quando eles emitiram o pedido de prisão, que foi muito rápido, foi poucos dias depois da morte
da Marisol, o Fábio já tinha fugido. Então como é que eles iam recolher algo de alguém foragido? E a defesa também acreditava que faltou uma segunda linha de investigação. Mas, como eu disse, né, a primeira ideia que a polícia teve foi a de que realmente tinha sido um latrocínio. Então, eles acreditaram, inclusive eles, como eu disse, eles chegaram a acreditar que havia alguém matando porque acharam que podia ter relação com outros casos que tinham acontecido. Então, quer dizer, eu acho que esses pontos de argumentação da defesa, ao meu ver, eu não sou advogada, mas eu acho que foram pontos muito fracos. E realmente foram pontos fracos, porque tanto foram fracos que o júri se reuniu e chegou na decisão de que os dois eram culpados. E por maioria. A juíza Rafaela Benetti da Cunha condenou o Fabiano a 24 anos por homicídio qualificado por motivo torpe, então, artigo 121 primeiro, e o aborto provocado por terceiro, artigo 125. O Fábio foi condenado a 19 anos por homicídio qualificado e aborto provocado por terceiro também. Porém, temos outro mais. Apesar da condenação, os dois receberam direito de entrar com recurso, né, da condenação em liberdade. Sim, a justiça podia ter sido justa? Sim, mas naquele dia a justiça não estava querendo. Ela não quis e ela não foi. Ela quis deixar um assassino da esposa grávida de 8 meses e o outro, que inclusive já tinha fugido, ficar andando assim livremente pela cidade, como se fossem pessoas normais, sem dever nada, entendeu? Sem estar com o nome no Será, sem estar com o nome no Tribunal de Justiça, sem estar condenado. Eles tinham condições para eles poderem ir embora do fórum. Não foi assim, pode ir, não. Eles tiveram imposições. Eles precisavam deixar os passaportes, como se para cruzar qualquer fronteira aqui na América do Sul, algum brasileiro precisasse de passaporte. Eles também não podiam ir a bares, casas de show, clubes noturnos, não podiam sair do Paraná sem autorização, só podiam ir do trabalho para casa, da casa para o trabalho e, o que eu achei o pior das condições, eles não podiam votar. Ai... Olha, a gente fica num misto de ódio e acha graça. Meu Deus do céu. Ai, Senhor, meu pai. O bom é que era 2013, as próximas eleições seriam que em 2018 eles não iam poder votar. Tá vendo? Esses votos é que fizeram a diferença. Após perder o recurso em 2016, estando livres, tá? De 2013 a 2016, eles estavam livres. Lindos, leves e soltos, andando por aí na cidade, dando passeio no mercado, normal. Encontrando, inclusive, uma família. No julgamento, inclusive, né, que no dia, uma das condições também que a juíza disse é que eles teriam que manter distância da família da Marisol, né? Tipo assim, olha, vocês vão sair daqui livres, tá? Vocês estão condenados, mas vocês vão sair livres. Mas não cheguem perto da família dela, não. Não cheguem, não, porque a justiça, né, tem que ser feita, eles merecem, então não cheguem perto deles. Se a justiça não queria eles perto da família dela, o que era pra ter feito? Botado eles na cela, não é mesmo? Porque da cela, a não ser que eles fossem lá visitar, eles não iam chegar perto deles. Olha, é umas coisas que a justiça no Brasil faz que a gente não consegue entender. As leis no Brasil, gente, não são ruins. Você parar pra estudar mesmo, pra ler a lei, entender. As leis não são ruins, mas a justiça é uma merda. É uma droga. Olha... Ai, como eles perderam o recurso, né, em 2016, como eu disse, eles tinham que se apresentar na cadeia de novo, na casa de custódia. Agora, foi dado um dia pra eles irem lá se apresentar. Eles foram no dia? Não. Eles demoraram quase um mês para se apresentarem, que eles fizeram do jeito deles, no tempo deles, no dia que eles quiseram. Como o processo corre em segredo de justiça, eu não tive como saber como andar ele. Então eu não tenho certeza se houve ou se não houve algum pedido de progressão de regime de 2016 para cá. Eu sei que teve uma movimentação no processo há 3 meses atrás, mas eu não sei qual foi. Não consegui acessar, mas se eu souber de alguma novidade, eu volto depois e atualizo no início de algum caso. Mas infelizmente, infelizmente esses casos com segredo de justiça a gente não consegue ver e eu não consegui. Mas se tiver alguma movimentação, eu tenho certeza que vai sair em algum lugar. E aí quando sair, eu volto e conto. A história da Marisol é o episódio de hoje. Da Marisol, só não, né? Da Marisol e da Lavínia. Infelizmente, é uma história muito triste. Muito difícil esse caso. Muito covarde, muito sem razão. Eu, Gisele, não acredito na versão deles. Gente, um ladrão, um assaltante, não assassina alguém. Tipo, quando uma pessoa entra pra assaltar uma coisa, pra roubar um aparelho de rádio, pra roubar um PlayStation, ele não vai assassinar uma gestante com uma barriga imensa, faltando um mês pro bebê nascer, a facadas, dando uma surra nela, sabe? Com tanta agressividade, por causa de um CD, de uma aliança, sabe?
sabe? Não, sei lá, não faz sentido. Até porque usar uma faca pra cometer um homicídio indica um motivo muito pessoal, porque você precisa ficar muito perto da pessoa pra matar. Então você tem que ter algum tipo de sentimento por ela, mesmo que seja ódio, que seja raiva, mas assassinar alguém à facada é uma coisa que você precisa de uma motivação, de um sentimento muito forte. Se, por exemplo, uma pessoa entra na sua casa armada e aí na fuga ela te mata com um tiro, eu até acreditaria. Porque que aí é uma narrativa verossímil. Inclusive, a gente vê várias pessoas sendo assaltadas e que morrem baleadas. O cara vai, sei lá, levar teu carro e aí naquela confusão ele te dá um tiro e você morre. Porque a arma é um meio impessoal. Então você só precisa ter a bala e a coragem de apertar. Você só precisa ter a arma, a coragem e a bala. Agora, entrar numa casa e assassinar a facada, a várias facadas, inclusive a ponto de degolar a pessoa, só pra roubar um PlayStation, um aparelho de som, que inclusive foi encontrado na mesma noite, ali perto mesmo. Então, se você roubou, já deixou em outra rua. Pra roubar uma aliança, não sei, eu acho que não faz. Pra mim, na minha cabeça, não tem como, não faz sentido. Como sempre, eu vou deixar as fotos do caso no nosso Insta, @sobinvestigação. Podendo e querendo, me segue lá. Sempre antes do episódio, eu posto um conteúdo que tem alguma relação com o caso que eu vou trazer lá no Insta. Então, tá, inclusive, pra você já ficar imaginando qual vai ser o episódio. O roteiro e as fontes usadas pra escrever, eu vou deixar lá no blog. Na descrição, vou deixar tudo já, tá? E já vou deixar aqui na descrição o nosso Twitter, nosso TikTok, grupo do Telegram e o link do canal no YouTube lá, pra vocês lembrarem como que o Linha Direta era bom. Ele tem vários episódios, sempre que ele encontra, como eu disse, sempre que ele encontra um novo, ou alguém passa um novo pra ele consegue comprar, ele sempre posta, ele é muito bom. Então, se vocês puderem, vão dar uma olhada no canal dele. Eu não tô lembrando agora o nome dele, mas acho que é Arquivo Linha Direta. Eu não sei o nome do dono do canal, mas ele é muito foda. O canal dele é maravilhoso, então eu vou deixar o link pra vocês irem lá ver, dar uma maratonada no final de semana, quiser recordar como era os anos 2000, vale muito a pena. Nos vemos no próximo episódio, no próximo domingo, sem falta, no mesmo local, no mesmo horário. Beijo!